Após a luta de Baki contra Yujiro, o tédio tomava conta do verso da obra, e Hanayama era um dos que mais sofria com a falta de um desafio. Num bar ele bebia com Shiba, e lá Hanayama contava sobre alguns dias atrás, onde ele foi atacado por um homem armado. E quando a arma foi apontada, ele não conseguia fazer nada além de abrir a boca de sono. Só a presença do Yakuza fazia o homem ficar apavorado. Hanayama dizia que queria tentar parar o bocejo, porém ele não conseguia. Uma arma não era nada para ele. Hanayama esticava sua mão, pegava a mão do homem que o atacava e apontava para sua barriga. De repente, a arma e a mão do homem eram esmagadas. Ele dizia que mesmo passando por tal situação, o tédio não saía. O que acontecia? Então uma ideia veio até sua cabeça. Hanayama ia até Tokugawa. Lá ele pedia pelo impensável, uma luta contra Yujiro Hama. Tokugawa elogiava a coragem de Hanayama. Ele saía para fora da sua casa e falava de 5 anos atrás, quando o jovem Hanayama foi brutalizado por Yujiro Hama. Ele dizia que o Yakuza havia sofrido um trauma muito pesado, um trauma que possivelmente duraria por todo o resto de sua vida. Ele questionava: e se eu recusar o seu pedido? Fazer isso novamente pode ser um erro. Aquele trauma de 5 anos podia retornar ou até ser pior agora. O ogro é imprevisível, ele é mortal, então seria um risco chamá-lo. Hanayama compreendia e estava ciente de tudo aquilo, porém ainda assim ele queria o combate. Tokugawa dizia: mesmo sabendo disso, você ainda quer enfrentá-lo, não consegue controlar o seu tédio. Então Tokugawa faria isso. O tédio de Hanayama seria curado e Yujiro Hama seria chamado para Tóquio. Um tempo se passava e em uma noite caminhando pela rua, lá estava ele, Hanayama. Só a sua presença era opressora. As pessoas se espantavam com aquele homem. Aquele pescoço era enorme, muito grosso, seu peito espesso, suas mãos enormes. Olhando com atenção, a sua pele era lotada por cicatrizes. O seu rosto o assustava, aqueles cortes eram profundos. Aquilo era um homem pronto, procurando por uma luta. De repente, do outro lado surgia outra presença. Um homem que exalava ferocidade, horror, arrogância. Os seus braços estavam a ponto de explodir. Veias sobre veias, tudo saltadas, prontas para sair do seu corpo. Aquilo era o reflexo de um metabolismo anormal. Ele tem em torno de 1,90 m, pesa mais de 100 quilos. Porém, seus passos lembravam de um felino caçando. As pessoas contavam que seu contorno tremia. O que era aquilo? Uma temperatura corporal tão alta a ponto de exalar calor? Ou aquilo era o reflexo de seu espírito de luta? Ninguém sabia. Porém, independentemente, só de olhar, dava para saber que aquele homem estava pronto. Se um raio caísse nele, não o acertaria. E esse homem acabava de encontrar aquele que o desafiou. Ninguém havia os avisado daquele lugar, era como se o destino tivesse levado eles até lá. As pessoas gritavam do nada, apenas a presença deles era anormal, um nível muito além de humanos comuns. Hanayama dizia não ter reconhecido o ogro por causa de seus óculos. Ele se desculpava e o narrador começava a contar que naquela hora, mesmo com cera no seu cabelo, o ogro começava a ter seus cabelos erguidos. O seu instinto de predador era atiçado. E de longe Tokugawa os observava, ansioso pelo que aconteceria ali. Hanayama agradecia o ogro por ter atendido o seu chamado. Yujiro dizia que quando um homem como Kaoru Hanayama chama, é natural aguçar a curiosidade. Então lá estava ele. Yujiro olhava para os lados e dizia que aquele lugar o incomodava. Eles saíam andando. Enquanto eles batiam um papo, o ogro dizia que desde a sua luta com o Baki, ele se tornou uma celebridade por todos os lugares, não importava onde ele ia. Ele dizia usar aqueles óculos para tentar se disfarçar, porém mesmo assim as pessoas, as crianças, todo mundo reconhecia. Ele contava que um garoto esses dias havia pedido um autógrafo dele. Que coragem, como assim alguém vai pedir o autógrafo do ogro? Hanayama se impressionava e perguntava: mas e aí, você deu o autógrafo? Do nada, sem muito sentido, o ogro olhava para ele e dizia, aumentando o tom: você não está escutando o que eu digo. O ogro ficava quieto e Hanayama dizia que não entendia o que tinha acontecido ali.
Porém, ele estava certo, a sua sensação de tédio havia sumido. Estar na frente do ogro, a imprevisibilidade, medo, perigo, não dá para saber o que fazer. Yujiro se empolgava enquanto o escutava. Hanayama dizia que já fazia quase um ano que aconteceu a luta de Baki e Yujiro. Depois daquilo, não importava o que ele via ou ouvia, tudo havia perdido a graça. Ele se sentia pertencendo a uma nova raça, mas o que ele viu só foi um problema familiar, porém ainda assim, essa era a sua sensação. O ogro pensava um pouquinho e dizia que para ele Baki aquilo era diferente, algo que já passou e pertence apenas ao passado. Aquilo lá foi apenas um dia que eles se divertiram. Mas e você, Hanayama? O que posso fazer pelo seu tédio? Ele tirava os seus óculos com um peteleco e ao cair ele esmagava, ele repetia com uma cara totalmente assustadora. Ele dizia, o que eu devo fazer por você? Hanayama tirava os seus óculos, ele se desculpava, ele dizia ter falado demais. Ambos não foram lá para ficar batendo papo. Yujiro sorria e fazia um meia-culpa. Ele dizia que ele era um pouco cabeça quente, porém ficar caminhando deu uma cansada nele. De repente, um jovem chegava e pedia o autógrafo do ogro. Yujiro olhava e o rapaz se mijava. Ele enfiava o dedo no quadro e fatiava em 4 partes. Ele mandava o cara se retirar. O jovem agradecia e saía. Na rua, ele mostrava o autógrafo para todo mundo. As pessoas se impressionavam com aquele pedaço cortado em 4 partes. Hanayama começava a falar da gentileza do ogro, porém era interrompido. E novamente Hanayama se desculpava e dizia para eles começarem de uma vez. De repente, o cabelo do ogro erguia. Hanayama estalava seus dedos, se preparava e começava a carregar. Ele não iria hesitar. A sua aura saía. Ele pensava, preciso controlar meus pensamentos. Preciso controlar, não importa o que eu faço. Preciso levar tudo nesse golpe. De repente, o soco vinha. Todo o seu poder estava naquele punho. Porém, antes de relar, o ogro olhava aquele punho e pensava: Kaoru Hanayama, assim como eu, você nasceu para ser chamado de forte. Fora o poder natural, você é um gênio. Você não precisa treinar, mas ainda assim, eu sei que você treinou para provar que você não é uma fraude. Quando o soco acertava, o ogro pensava: você treinou secretamente, mas esse soco está muito além de um gênio forte. Seus punhos não possuem sinais de covardia. Você quer ser o azarão que superou todas as suas chances, mas seja cuidadoso, garoto. O impacto de toda a força de Hanayama acontecia. Porém, galera, o pescoço do ogro apenas ia um pouquinho para trás e voltava. Uma pessoa que presenciou contava que o som ecoado era sinistro, era como uma explosão. Ele tinha certeza que o cara acertado iria voar. Porém, aquele homem, mesmo após receber aquele golpe pesadíssimo que mataria qualquer homem adulto, apenas sorria e tinha um pouquinho de sangue escorrendo pelo seu nariz. Sem dar tempo, Hanayama mandava um gancho, mas o ogro nem se mexia. Ele observava sorrindo enquanto Hanayama começava a golpear. Yujiro dizia que Hanayama era o tipo de homem capaz de colocar tudo em risco, mas seu corpo já começava a notar a situação. As suas células estavam intimidadas. Hanayama olhava, ele pisava a fundo, o chão era afundado com o seu pisão. Ele mandava um direto. Porém, galera, num instante, Yujiro tirava a mão do bolso e mandava um tapa na cara de Hanayama. Tokugawa contava para Baki, no pós-luta, que o corpo gigantesco de Hanayama era jogado, ele saía voando para longe. Ele tirava um computador e mostrava a filmagem de uma loja de conveniência, e lá estava mais de 166 quilos sendo arremessado para longe com um único tapa. 4 prateleiras foram destruídas e ele só parou porque ele chegou no fundo da loja. No chão, semi-apagado, o Yakuza sorria. Seu tédio tinha ido embora, porém, ele não conseguia mais lutar. E essa foi a luta de Yujiro Hama contra Hanayama. Galera, o Yujiro, ele é muito monstro, meu Deus, é até um pouco estranho. O Hanayama não toma um tapa e perde a luta, porém, com o Yujiro Hama é diferente. Se vocês gostaram do vídeo, eu conto com seu like para ajudar o canal. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Se inscrevam aí para apoiar a gente, segue a gente aqui no Instagram, no Twitter, dá uma moral pra gente, galera. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.